Paz Jesus, irmãos. O filho se sente seguro com quem? Com a mãe, né? E você tem que se sentir seguro com quem, irmãos? Com quem? Amém, irmãos. Em nome de Jesus. Só Jesus pode nos dar o consolo, o conforto, a graça, a ousadia, para a gente poder permanecer e seguir em frente até o fim, irmãos. Vocês creem nisso? Em nome de Jesus? Vamos orar um instante, irmãos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O único Deus verdadeiro, a vida eterna, Senhor. Nos colocamos diante da sua presença, para que possamos, Senhor Jesus Cristo, servir ao Senhor com alegria, tomar posse do nosso ser, nosso corpo, alma, espírito, pensamentos. Nos ajuda pelo teu poder, Senhor Jesus, a servir ao Senhor com alegria, em meio às lutas, às tribulações, às tentações. Queremos estar firmados no Senhor, queremos estar firmes na palavra do seu poder, na sua autoridade. Em nome de Jesus, nos ensina a descansar no Senhor e entregar nossas vidas a Ti a cada dia, Senhor Jesus, pois só o Senhor pode realmente cuidar das nossas vidas e nos ajudar nas nossas fraquezas, nossas lutas, nossas dificuldades. Por isso, nós nos colocamos diante do Senhor, Espírito Santo, para nos ajudar em todas as coisas, fortalecendo a cada um de nós. Abençoa a sua igreja, Senhor, poderosamente. Ajuda os seus filhos, aqueles que encontram em lutas, tribulações, tentações, angústias, desertos, aflições. Que as suas mãos poderosas e potentes, Senhor, possa sustentar e fortalecer, Senhor, na vida de cada um dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como nós louvamos, né? Vencer é preciso. Mas a gente precisa perseverar, né? Perseverar. E perseverar nesse mundo, irmãos, é uma coisa que tem que ser uma coisa séria, né, irmãos? Porque Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições. E você está aonde? No mundo, né, irmãos? No mundo. Você está no reino de Deus, mas você também está nesse mundo. E no mundo nós teremos aflições. Mas Jesus falou, tem de bom? Porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E o mundo, irmãos, luta contra a nossa fé, contra as nossas vidas. Veja, irmãos, a palavra vai dizer lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 24 em diante, lá vai dizer que, vamos abrir lá, faz tempo que eu não abro esse texto aqui, Colossenses. Colossenses capítulo 1. Versículo 24. Ainda estamos com esses negocinhos na garganta, né, irmãos? Como diz o nosso irmão Antônio, né? Tem que ficar dando uma temperada na garganta. O Antônio falava isso aí. Tem que dar uma temperada na garganta, irmãos, né? Mas é assim mesmo, irmãos. Isso faz parte das aflições. Faz parte das lutas, das dificuldades. As enfermidades também fazem parte disso daí, irmãos. Das tribulações. Quanto nós padecemos e sofremos tribulações, né, irmãos, enfermidades, também faz parte. Os discípulos de Jesus não estão isentos de padecer fisicamente na carne. Os filhos de Deus, eles não estão isentos, quer dizer, eles passam por isso. Os discípulos do apóstolo Paulo passavam por isso. Timóteo, ele tinha uma enfermidade no estômago. O apóstolo Paulo falou que deixou 2 ou 3 lá doentes. O Paulo não era só estender a mão e orar e a pessoa era curada, por que os discípulos deles ficavam doentes? Quer dizer, acontecia também. Acontecia, não era falta de fé. É que são coisas desta vida, que fazem também parte da tribulação. E as tribulações, irmãos, elas vêm para quê? Elas vêm para poder tirar você, tirar o seu foco de Jesus. Então as tribulações vêm de tudo quanto é lado. Eu estava ali, antes de começar o culto, estava conversando com os irmãos, aí conversa com um, conversa com o outro, né? E a gente vai conversando e fala, meu Deus do céu, né? A gente sempre passa por tribulação. Isso que eu não falei com todos. Mas se eu for perguntar para todos aí, né, irmãos, passamos por tribulações. E a tribulação gera o quê? Um desânimo às vezes, né? Uma tristeza, uma angústia, né? São muitas coisas que a tribulação gera e quer gerar em nossas vidas. E nós, irmãos, temos que aprender, como diz Hebreus 12, a olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, para poder perseverar, para poder continuar.
Por que olhar para Jesus, irmãos? Porque Jesus é o nosso exemplo. É Jesus. Ontem lá em Cajamar, uma jovem que estava passando em frente ao culto lá, e aí ela parou, começou a ouvir a pregação, o cooperador Carlos estava pregando, e ela ficou lá até o fim. Acabou o culto, ficamos conversando com ela, e fomos conversando com ela, depois estava eu, o Cláudio, o Henrique, e falou assim, olha, as pessoas, elas sempre dizem assim, né, que querem ter a força de Sansão, sabedoria de Salomão, enfim, essas coisas, paciência de Jó. Ele falou, olha, mas Jesus está acima de todos os personagens da Bíblia, Jesus está acima de todos. Então, por que eu posso usar o exemplo de um, se eu posso usar o exemplo do maior? O maior é Jesus. E por isso que eu tenho que olhar para Jesus. Porque Jesus, irmãos, é aquele que veio a esse mundo com coragem, ousadia. Um homem que tem força, não foi Sansão, foi Jesus. O homem de coragem, não foi Davi, foi Jesus, irmãos. Porque Jesus, ele deixou a sua glória. Jesus, ele saiu do Pai, diz João capítulo 13, e veio a esse mundo, se fez carne, se fez frágil, se fez um homem. Imagine só a fragilidade que Jesus teve que passar. Imagine as tentações, as tribulações, os escárnios, a perseguição, tudo Jesus teve que passar. E por que ele teve que passar, irmãos? Por amor a cada um de nós. Então, as aflições de Jesus, irmãos, elas foram infinitamente maiores do que a nossa. Você sofre, você padece, Jesus também sofreu. E não aceitem aquele pensamento assim, mas ele era Deus. A palavra diz que ele, sendo Deus, ele se negou. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ou seja, Jesus, ele não estava revestido de uma aura assim, sabe? Ele não estava dentro de uma bolha assim, onde nada atingia ele, não. Jesus, ele sofreu, ele padeceu. Jesus, ele sofreu violentamente. Tentações, angústias, desertos, desprezo, abandono. Jesus sentiu, a palavra fala que Jesus ficou até perturbado. Você já leu esse texto? Você fala, meu Deus, estou perturbado. Jesus também já se sentiu assim. Olha só o que diz aqui, versículo 24, irmãos. Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. E na minha carne, Paulo está dizendo que na minha carne cumpro o quê? Os restos das aflições pelo seu corpo, que é? Vamos ler de novo, irmãos, todos juntos, bem forte. Regozijo-me agora no que padeço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições, pelo seu corpo, que é? Então, Paulo estava cumprindo o que, irmãos? Cumprindo o que, irmãos? O resto. O que é o resto? O resto é o resto. Você está comendo aquele pratão lá de arroz, feijão, carne e tal, aí fica lá uns carocinhos, não fica? Você fala, isso é um restinho de nada. Só o farelo. Quem olha assim parece que não é nada, né? Isso aí não é nada, é só um farelo. Isso aí vai fazer o quê? Não vai fazer diferença nenhuma. É só um pozinho só. É só uma coisa pequena. Paulo está dizendo que era o resto das aflições de Cristo. O resto das aflições de Cristo. De Cristo. Porque Cristo foi o que mais padeceu. Cristo foi o que mais sofreu. Cristo foi o que mais teve que suportar as aflições. E o apóstolo Paulo, você quer ver? 2 Coríntios, é primeiro, deixa eu ver aqui. É Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, irmãos. Paulo falou que ele sofria o resto das aflições de Cristo. O resto das aflições de Cristo. Amém, irmãos? Você quer sofrer o restinho das aflições de Cristo? Você quer sofrer que nem Paulo sofreu, irmãos? Olha, calma lá. Calma aí que eu vou ler, depois vocês falam. Tá bom? Deixa eu ler primeiro. Paulo falou que ele estava sofrendo o resto das aflições de Cristo. E olha o que ele fala aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim.
eu ainda mais. Aí ele vai começar a falar. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos. Paulo vivia em? Vivia em? Vivia em perigo. Que coisa, né, irmão? Você já se imaginou vivendo em perigo? O que é uma pessoa vivendo em perigo? Quando você se sente que você fica em perigo, irmãos? Hã? O que é uma pessoa em perigo? Quando você anda na 25 de março, normalmente você está em? Por que você está em perigo ali? Se você anda de madrugada, na noite, aí, você não se sente estar em perigo? Né? Vê uma certa preocupação, uma certa angústia, né? O olho fica regalado, olhando para um lado, para o outro, porque você está se sentindo em perigo. Em perigo. Veja, o Cláudio estava falando que ele estava vindo para a igreja, ele parou ali na esquina ali, eu até pensei que ele ia fazer uma outra coisa, ele falou, rapaz, eu parei ali, você viu? Eu falei, vi. A roda do carro começou a fazer barulho, a roda estava solta, né? Soltando. Eu falei, nossa, mas faz quanto tempo que ele faz isso daí? Falei, até uns 2 dias. Ele colocou a roda do carro, só fez assim com a chave, mas não apertou. Deu aquele aperto, né? Quer dizer, ele não sabia, mas ele estava em perigo. Mas Deus guardou a vida dele, né? Dele, do Léo, da família. Porque ele andou bastante. Agora, é um perigo. Então, mano, quantas vezes nós estamos em perigo? O apóstolo Paulo vivia em perigo. E Paulo está dizendo que era apenas o resto das suas aflições de Cristo. Versículo 27, como é que diz? Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum, muitas vezes. Em frio e... Então, irmão, isso aqui, Paulo está falando que é o resto das aflições de Cristo. Se eu perguntar se você quer passar por isso aqui, você vai repensar no que você vai responder, né? Porque eu acho que ninguém vai buscar caçar essas coisas aqui. Mas Paulo está dizendo que isso aqui ele passou e ele estava sofrendo no seu corpo o resto das aflições de Cristo. E aí vai dizer, versículo 28, irmãos, todos juntos. Além das coisas exteriores que me oprimem a cada dia, o cuidado de todas as... Então Paulo se sentia o quê, irmãos? Se sentia o quê? Oprimido. O que é uma pessoa oprimida? Sofre uma opressão. O que é sofrer uma opressão? O que é uma coisa que está sofrendo uma opressão? Que está oprimido? Está em aperto, né? Na alma, os cuidados da igreja. Então, irmãos, você faz parte do corpo de Cristo? Faz? Então, irmão, a gente vai passar por muitas coisas também. É necessário. É necessário, irmãos, passarmos por lutas e tribulações. Tem que passar. É Deus que está te provando? Lógico que não. Deus não precisa provar ninguém, irmãos. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não precisa provar ninguém. Ele não precisa provar ninguém. Não precisa. Mas uma coisa, irmãos, nós temos que compreender que precisamos perseverar no meio das angústias, no meio das opressões, no meio dos perigos. Precisamos perseverar. Qual é a luta do cristão? A luta do cristão, inclusive ontem eu estava falando até com essa jovem ontem, ela falou que teve um encontro, ela queria Jesus de todo jeito, procurou uma igreja, se batizou e não estava conseguindo ir para a igreja. Eu falei, no meu trabalho eu não consigo ir para a igreja. Eu falei, mas quem conversa com você, manda mensagem, você acabou de se batizar, tudo, né? Ela falou, não, ninguém, eu estou aí, estou lutando. Estou lutando.
Ele falou, olha, você precisa se revestir, você precisa buscar Deus, porque na hora que chegar as lutas, as angústias, os desertos, as aflições, você precisa estar pronta para poder enfrentar as tribulações. E assim é a nossa vida, irmão. Se a gente não estiver pronto para enfrentar as tribulações e as lutas, quando elas chegarem, a gente vai, muitas vezes, se inclinar, olhar para trás, sentir muitas fraquezas além do que deveríamos sentir. Então as aflições, elas chegam. As tribulações, elas chegam e temos que aprender a perseverar. Temos que aprender a lutar. Temos que aprender a buscar a Deus. Temos que aprender a buscar o Espírito Santo. Eu estava em casa lá, eu falei, meu Deus do céu, né? O Espírito Santo me direciona, a gente sempre ora, busca, lê a palavra, né? E não via nada. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, eu vou ficar aqui com os meninos, ficar aqui brincando e tal. E nada, e orando, e pensando, e lembrando da palavra. Eu falei, meu Deus do céu. Aí chegando aqui, eu conversando com os irmãos, aí o Colégio tocando os louvores, eu falei, não, esse é o caminho aí. Né? Então chega uma hora que realmente os irmãos, às vezes, se encontram em tribulação. E Deus, ele quer falar com os irmãos, para que vocês sejam firmes em Jesus. Para que vocês possam perseverar, continuar, para que vocês possam acreditar em Jesus e na sua palavra. Devemos acreditar. Amém, irmãos? Veja, o apóstolo Paulo, ele sofria perigos, perseguições, lutas, tribulações, todas essas coisas. Mas ele tinha que perseverar até o fim. Veja, eu falei para os irmãos do texto, eu só citei, mas abram aí em João, capítulo 13. Ou é 12? Deixa eu ver. João 12. João capítulo 12, versículo 23. Diz assim, ó. João 12, 23. E Jesus respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então Jesus ia ser glorificado, irmãos? Ia. Mas antes de Jesus ser glorificado, ele teve que passar por muitas tribulações. E a tribulação é uma coisa que a gente não quer passar. Mas a gente também deseja ser glorificado um dia. Não deseja? O que é ser glorificado? É receber um novo corpo. É ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Fraco, né? Meio murcho. Quem quer ir para o céu, irmão? Então, irmão, para ir para o céu, a gente vai ter que padecer e sofrer tribulações. É o caminho. A gente não é salvo por causa das tribulações. Mas o salvo, ele vai passar por isso. Ele vai passar por dificuldades, por lutas, tribulações, tentações, assim como foi o nosso Senhor. Jesus, antes de... A palavra diz, né? Eu não li lá, mas em Filipenses 2 vai dizer que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, em semelhança de homem, de servo, né? De ser humano. A palavra diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí a palavra vai dizer que por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Então essa honra e essa glória veio para Jesus, mas primeiro ele teve que padecer e sofrer. Então um dia Deus tem para nós, irmãos, Deus tem para nós uma promessa, que é a glorificação. Então nós já passamos pela justificação, estamos passando pela santificação, fomos justificados, estamos sendo santificados, e um dia haverá a glorificação. E o que é a glorificação? A glorificação é quando todo o pecado não vai existir mais, que a angústia não vai existir mais, a tristeza não vai existir mais, que a morte não vai existir mais. Então tudo isso aí, irmão, que você sente que não é agradável, seja doença no corpo, na alma, seja lá onde for que te oprime, aquilo que vem tirar de você a sua paz, um dia isso vai acabar, mas só na glorificação. Até lá temos que suportar. Até lá temos que perseverar, como nosso Senhor e Salvador também suportou. Jesus, ele suportou. E ele não merecia passar por isso. A palavra diz assim, ó,
Versículo 23. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele, mas se morrer dá muito. Então Jesus precisou o quê, irmãos? Precisou o quê? Morrer. E a gente precisa o quê também? Morrer. E morrer o quê, irmãos? Morrer para as nossas vontades, nossos desejos, para poder fazer a vontade do Pai. Jesus está dizendo assim, irmãos, que se ele não fosse para a cruz, não ia ter fruto nenhum. Se ele não aceitasse o padecimento, não ia ter fruto. Não ia ter fruto nenhum. Então, o problema é que as pessoas, elas têm dificuldade em sofrer, em padecer, principalmente no mundo de hoje. O mundo de hoje, irmãos, é um mundo que quer nos livrar a todo custo do sofrimento. Então, existem muitas coisas. Você está triste, você vai no mercado, você compra uma coisa gostosa, já te dá aquela alegria. Não é? Você está muito triste, você às vezes tem um dinheiro, você vai passear, ou você compra alguma coisa. Ou seja, são muitas coisas que querem sempre nos trazer alegria. Sempre nos trazer a alegria. E, enfim, não é errado essas coisas, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o caminho do sofrimento, muitas das vezes, não vai ser, nós não vamos ficar livres fazendo essas coisas. Às vezes, a nossa alma, do nada, ela vai se encher de angústia, tristeza, uma opressão, e a gente tem que saber que é um mundo espiritual que nós vivemos. E como nós vivemos um mundo espiritual, esse mundo espiritual, que são compostos aí por principados, potestades, como diz Efésios 6, eles vão vir para cima de cada um dos irmãos. Vai vir para cima da igreja. Para quê? Para oprimir. Para oprimir cada irmão, cada irmã, gerar luta, gerar tribulação, gerar contenda, briga, discórdia, gerar desunião na família, nos casais, na família, gerar angústia, para que você pense que Deus não está na sua vida, ou que Deus não está ouvindo a sua oração. Enfim, são diversas coisas. São diversas situações que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. E temos que aprender a lutar e perseverar. Temos que aprender, irmãos, a olhar para a palavra e acreditar na palavra do Evangelho. Aqui, vamos ler de novo, irmãos, versículo 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não, fica ele? Então eu tenho que aprender o que, irmãos? Morrer. Quantas vezes, irmãos, as pessoas não conseguem mais perseverar devido às situações da sua vida? E na verdade, Deus está nos dando a oportunidade de morrer. Morrer para nós mesmos. Morrer para as nossas vontades. E morrer para nós mesmos, irmãos, é procurar fazer a vontade de Deus, o que Deus quer que nós devemos fazer, mesmo quando a gente não quer fazer. Você acha que a carne de Jesus queria ir para a cruz, irmãos? Você acha que a carne de Jesus queria padecer e sofrer? Não, irmãos. Jesus lá no Getsemane, ele ora e diz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E lá em Mateus 26, fala que a alma dele estava triste até a morte. Era uma angústia tão violenta em Jesus que ele começou a suar gota de sangue. Só dele ir para a cruz, de padecer tudo que ele padeceu. Mas o que fez Jesus ir até o fim? Né? Ele foi obediente até o fim, irmãos. Ou seja, ele teve que morrer e não obedecer à vontade da sua carne. Ou seja, irmãos, Jesus, ele fez a vontade do Pai, mesmo que a carne dele não queria fazer. Ele fez a vontade do Pai, mesmo que a carne dele orou e disse: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade. E essa é a parte difícil para nós. Senhor, faça a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Qual é a vontade de Deus para o povo dele? É essa vontade que tem que estar maior em nossa vida. É essa vontade. Senão, irmãos, a gente vai viver fazendo a nossa vontade. E nós vivermos fazendo a nossa vontade, nós vamos ficar? Como é que nós vamos ficar? Sozinho. Sozinhos. Inclusive sem Deus. Então,
quando diz aqui, ó, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então o cristão ele precisa passar por essa morte, por essa dor, porque a morte é o quê? É uma separação. O que a morte é? A morte é um castigo, é uma separação desse mundo, é um castigo a morte que é imposto sobre o ser humano. E é o que nós devemos praticar, fazendo a vontade de Deus. Aí o versículo 25 diz: quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida. Então, para você servir a Deus, irmãos, tem que aborrecer a sua vida. Irmão, se o cristão ele não aprender a aborrecer a sua vida, irmãos, ele vai falar o que ele quer, vai pensar o que ele quer, vai ver o que ele quer, ele vai ouvir o que ele quer, ele vai fazer do jeito que ele bem entender. Ele vai fazer a vontade de Deus só se der na telha. Ele vai buscar a Deus, irmão, só se ele estiver muito bem naquele dia. Não, para eu buscar a Deus, tem que contribuir tudo. Tudo tem que contribuir. Tem que estar um sol, mas não pode estar muito quente. Sabe, eu tenho que sair de manhã, as pessoas têm que me dar bom dia. O almoço tem que sair certinho. Sabe, tudo tem que descorrer assim, ó, maravilhosamente bem. Se tiver algum entrever, alguma luta, alguma tribulação no meio do caminho, esquece. Não. Para a igreja? Não vou não. Orar, buscar a Deus, não vou fazer isso aí não. Por quê? Então veja, irmãos, é necessário a gente empregar essa força, como Jesus fez. Por isso que ele é o nosso exemplo. Empregar força para viver a palavra, empregar força para servir o seu reino. Vamos ler de novo, irmãos? Versículo 25, todos juntos. 1, 2, 3. 26, irmãos. Se alguém me serve, e aí, quer seguir Jesus, irmão? Mas seguir Jesus é o quê, irmãos? É por esse caminho. Paulo estava servindo a Jesus, não estava? Ele disse que ele estava cumprindo no seu corpo o resto das aflições. A gente viu que ele estava sofrendo. A gente está sofrendo aquilo que Paulo estava sofrendo? Não está. Pode ser que alguma coisa ou outra, né? Mas tudo aquilo a gente não está sofrendo. E aquilo era só o resto. O que Jesus sofreu é muito maior. E ele não sofreu aquilo porque ele venceu, porque ele era Deus. Não, ele era homem. Jesus era homem. Ele negou-se a si mesmo. Ele não usou os poderes de Deus para ser livre da dor. Não. Cada chicotada ele sentiu. Os pregos em sua mão ele sentiu. A coroa de espinhos ele sentiu. As bofetadas ele sentiu. Deus não mandou lá um dipirona para ele do céu, não. Quando ele estava lá crucificado, tentaram dar lá um pouco de vinagre para ele, para amortecer a sua dor, ele não quis. Ele sofreu, ele teve que suportar cada gotinha de dor. Ele não podia voltar atrás. E não é que ele merecia, ele não merecia. Às vezes a gente sofre porque a gente merece. Às vezes a gente toma decisões que nos levam a sofrer. Ou seja, a gente merece. A gente anda por caminhos que nos levam ao grande sofrimento, a qual nós escolhemos aquele caminho. Às vezes falta de observar a palavra, falta de ler a palavra, e acabamos sofrendo. Na mão de um, na mão de outro, sofre. Por quê? Porque falta a instrução na palavra. Porém, Jesus, ele era em tudo obediente ao Pai. Ele sofreu injustamente, mas sofreu calado. Ele padeceu calado. Por amor a cada um de nós. Então nós também sofremos, justo ou injustamente, não importa nesse momento, mas uma coisa é certa, sofrendo justo ou injustamente, a gente vai ter que aprender a sofrer. Para quê? Para também morrer, para dar fruto para Deus. Vamos ler de novo. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem nesse mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai, Então as pessoas querem ser honradas, mas não querem servir. As pessoas só querem ser honradas. Elas só querem ser abençoadas. Elas só querem que Deus ouça a sua oração, atenda a sua oração, que resolva os seus problemas, mas servir, que é o problema. Servir,
E quando a palavra fala de servir, irmãos, é servir o quê e como, né? Mas não vamos por esse lado, não. Vamos continuar aqui. Versículo 27, irmãos, todos juntos. Agora a minha alma está... Tá o quê, irmão? O que é uma alma perturbada? Né? Aí você fala, quando você está perturbado, irmão, como é que você está? Você fala, hoje eu estou o quê? Hoje eu estou perturbado. Às vezes a pessoa fala, lá vem um perturbado, né? Às vezes tem gente que fala assim, né? Lá vem um perturbado. Às vezes a gente sofre perturbação. A perturbação é aquilo que te tira ali, está querendo te tirar do eixo. Está querendo te causar, querendo arrancar você ali da vontade de Deus. Isso acontece na nossa vida. Acontece no seu casamento, no seu trabalho, no seu dia a dia. Acontece. Querendo te perturbar. Mas olha que interessante, irmãos. Achou, então? Versículo 27, irmãos, de novo. 1, 2, 3. Agora a minha alma está... E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vinha esta... Você já imaginou um negócio desse? Ele tinha o poder e a autoridade para dizer, chega, basta, eu não quero mais isso. Ele poderia dizer isso. E o Pai atenderia a sua oração. Quando ele ora, ele diz assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua. Ele não disse, Pai, me tira daqui agora. Ele não orou assim. Mas ele tinha autoridade para dizer, Senhor, Pai, me tira daqui, me leva para o Senhor de novo. O Pai faria. Ele não fez isso. Então a alma de Jesus estava o quê, irmãos? Perturbada. Tom, fala aí. Perturbado, desnorteado, desvairado, irritado, com desordem ou confusão. Você está com aquele texto lá, né? Daquela Bíblia? Não. Não? Fala primeiro naquela lá. Mas sempre naquela lá, tá? Tá. Porque, veja só, irmãos, a alma de Jesus, a carne de Jesus estava em extrema luta, extrema tribulação. Então, veja só, irmãos, nós também passamos desse mundo por isso. Porque toda a opressão estava sobre Jesus naquele momento. Imagina o peso de ter que salvar a humanidade inteira. 2000 anos atrás, olha quanta gente ia nascer e Jesus teve que trazer essa salvação. Ele não podia errar, não podia pecar, tinha que suportar. Imagina o peso sobre Jesus, era muito grande. Às vezes você sente um peso na sua vida. Não que o seu peso seja irrelevante. Cada um de nós temos uma luta, né, irmãos? Eu não posso olhar para a luta do meu irmão e dizer, sua luta não é nada. Sua luta não é... Não, cada irmão sabe da luta que passa. E Jesus também sabe da sua luta, da sua dificuldade, da sua tribulação. Então eu preciso saber de uma coisa, mas eu preciso perseverar. O apóstolo Paulo, você achou, irmão? Pode, os irmãos abrem Atos, capítulo 14. Atos 14. Pode falar, Tom. Causar uma comoção interna. Causar o quê? Comoção interna. Interna. Tirar sua paz de mente. Perturbar sua tranquilidade, inquietar, tornar impaciente. Então Jesus ele estava passando por muita tribulação interna. Irmãos. Por quê, irmãos? Porque ele precisava passar por uma luta pela cruz, pelo sofrimento muito grande. Então, quando a palavra diz que a alma dele estava perturbada, e quando você se sentir perturbado, sabe que Jesus sabe o que é, irmão. Ele sabe o que é. Jesus sabe o que é sofrer, o que é padecer. Ele sabe disso. Olha, aqui em Atos 14, olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha pregado aqui, irmãos, né, ali em Icônio, Listra, Derbe, né? Enfim, mas vamos continuar aqui no versículo, Atos 14, versículo 18. Diz assim: dizendo isso com dificuldade, impediram que a multidão lhe sacrificasse, porque ele estava pregando e as pessoas queriam sacrificar, né, as coisas para ele. Mas Paulo ele só queria pregar a palavra, ele não queria idolatria. 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava... Será que ele tinha apanhado há pouco, irmão? Vamos ler de novo? Versículo 19, todos juntos. 1, 2, 3. E tendo convencido a multidão,
apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Será que ele apanhou pouco? Apanhou tanto que parecia que estava morto. Irmão, se acontecesse isso com você, você ia chamar quem? Jesus ou SAMU? SAMU? A gente ia acalmar Jesus, ou ia se levantar, irmão, com um monte de pedra na mão também. Pregando a palavra, falando do amor de Jesus, e ele foi apedrejado literalmente. Olha só, irmãos. E que assim seja, né, irmãos? Se isso acontecer com a gente, que possamos chamar Jesus, né? Chama o SAMU também, mas chama por Jesus, né, irmãos? Olha só. Versículo 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e... Depois de uma saraivada de pedra, caiu como morto, devia estar desmaiado. E ele se levantou. Ele estava com dor? Imagine como é que estava o corpo de Paulo naquele momento. Muita aflição. Mas ele já sabia que Jesus falou, no mundo tereis, por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos. Ele sabia. Versículo 22, irmãos. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar. Então, irmão, você quer entrar no reino de Deus? Então importa haver o quê? Essas partes vocês não querem falar, né? Importa ter o quê, irmão? Tribulação. A tribulação, ela mexe com o nosso eixo. Ela mexe com a gente. Ela desperta todas as áreas da nossa vida. Assim como Paulo. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês precisam perseverar, porque é importante passar por isso. É importante porque nessa tribulação, vocês vão saber que Deus está com vocês. Na sua tribulação, irmãos, Romanos 5, vocês vão saber que Deus está com vocês. Deus está agindo a favor de vocês. Antes do capítulo 5, vai para o capítulo 8. Capítulo 8, irmãos, versículo 18. Não vai dar tempo de a gente ler, provavelmente, mas lá em... Abra aí, Tom, depois... Não, talvez a gente vai lá assim. Romanos 8, versículo 18, irmãos. 8, 18. O que está escrito aí, irmãos? Todos juntos? Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser. Então, Paulo está falando que toda aquela tribulação que estava passando não são para se comparar com a glória que um dia viria sobre ele. Então, veja só, irmãos, a gente tem que pensar, não no aqui, no agora, a gente tem que se lembrar no futuro. O povo de Deus, irmãos, é um povo que tem que ter esperança lá no futuro. Se a gente for um povo, irmão, com a mente nessa terra, a gente vai sofrer muito. Se a gente for um povo que só pensa nesta terra, que só tem a mente nesse mundo, quando vem as tribulações, a gente não tem nada com que se agarrar. Um cristão que conhece a Deus, que conhece o seu Deus, e a sua palavra, e as suas promessas, vai se lembrar automaticamente do futuro. Ainda que ele não tenha vivido, mas ele acredita naquele que prometeu. Que um dia ele voltará, que um dia ele daria um novo corpo, que você teria uma nova mente, que não teria mais morte, não haveria mais dor, não haveria mais enfermidade, não haveria mais nada disso. Se a nossa mente ela estiver somente fixada nesse mundo, então as tribulações vão consumindo a nossa vida, vão corroendo, vai nos corrompendo. Por quê, irmãos? Porque a gente só vai pensar aqui, na minha dor, na minha fraqueza, na minha luta, na minha tribulação, na minha. Enquanto Paulo era apedrejado e ele dizia o quê? Vou confirmar o ânimo dos apóstolos, dos discípulos. É necessário a gente passar por isso, irmãos.
Aí Jesus estava lá, ia sofrer, ia para a cruz. E ele falou, o que eu direi? Salva-me desta hora? Não, é por esse caminho que eu tenho que andar mesmo. E ele foi. E por quê, irmãos? Porque Jesus ele tinha na sua mente algo lá no futuro, que um dia ele estaria com o Pai. E assim o apóstolo Paulo também, ele está dizendo, olha, todas as minhas aflições desse mundo não se compara. Por que não se compara? Porque tudo que você sofrer nesse mundo vai se comparar com o quê? Com a eternidade. O que é a eternidade, irmãos? A eternidade é aquilo que acabou. Você vai ter uma vida sem fim com Jesus. Pensa nisso. A sua vida será uma vida sem fim. Uma eternidade. Se você viver 100 anos sofrendo, se você viver 100 anos padecendo, se você viver 100 anos nesse mundo, irmão, com muitas tribulações, ainda assim não se compara com tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. É só você pôr na balança, olha, eu tenho uma eternidade lá para viver, e o que eu tenho nesse mundo aqui é pouco tempo. Onde você tinha 20, tinha 40, você tem quantos anos? Passou rápido. Passa rápido, irmãos. É que na tribulação parece que não, na angústia parece que não, na perturbação parece que não, porque na angústia, na tribulação, na perturbação, os demônios ficam em cima da gente, nos perturbando, colocando setas, conselhos, fica lá nos aguçando, aí levanta um, levanta outro, começa a falar da gente, começa um monte de coisa. E aí você precisa o quê? Parar e pensar, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tem que lembrar da palavra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, o Senhor está comigo. O diabo fala, não está. Você fala, não, mas eu creio na palavra. Sai, diabo, em nome de Jesus. Eu creio na palavra do Evangelho. A palavra está dizendo que Ele estaria comigo todos os dias. Mas você é um pecador. Sua oração não vai passar do teto. Aí você fala, mas Jesus é meu advogado. Tá certo, eu não posso errar, mas se eu errar, eu tenho um advogado para com o Pai. Pai, perdoa os meus pecados, meus erros. Eu sou falho, eu sou um pecador mesmo, mas eu confio na sua palavra. Eu confio que o Senhor é meu advogado, que o Senhor está comigo todos os dias, me ajuda. O que o diabo quer é que você feche a sua boca. O diabo quer que você feche a sua boca. Aí na hora de orar, não ora. Na hora de louvar, fecha a boca. Aí na hora, fecha a boca. E não pode, irmão. Você precisa expressar o seu amor. Você precisa falar, Jesus, eu te amo de verdade. Você precisa expressar na hora do louvor, na hora da oração. Já falei para os irmãos, não tem nada para orar, louva na cadeira. E Deus vai falando também na hora do louvor também. E louvando e orando e junta tudo. E Deus vai agir na sua vida. Mas você tem que praticar, você tem que falar, você tem que dizer, você tem que se expor. Porque o diabo tem que saber o que está dentro de você também. Deus sabe, mas o diabo também tem que saber. Não que ele tem que saber. É para mostrar para você também. Ter ousadia e intrepidez. Porque quando o diabo ele vai te oprimindo, ele vai te oprimindo, vai te oprimindo, se você ficar quieto, murcho, acuado num canto, não adianta nada. Então você precisa expressar, Jesus, obrigado. Aí está o louvor ali, falando, puxa, Deus está falando comigo nesse louvor. Você deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Ele vai operar na sua vida, ele vai agir na sua vida, vai arrancar você, do seu coração, todas essas coisas. Então, aqui no capítulo 5, irmãos, abram aí. Volta um pouquinho, capítulo 5 de Romanos. Então as tribulações vêm para a gente olhar para trás, para a gente abandonar a fé, ficar murcho, né? Tem dia que a gente está murcho, né, irmão? Murcho, sem vontade de cantar uma linda canção, mas aí a gente tem que fazer o quê? Se esforçar. Porque a palavra vai dizer lá em Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado que o reino de Deus. Desde então é anunciado o evangelho, e todo homem prega força. Então entenda, irmãos, o cristão ele tem que empregar força. A palavra diz aí em Provérbios que se no dia da angústia, como é que é? Se na angústia fores frouxo, a tua força será pequena. É isso aí? Acho que é esse texto mesmo, faz tempo que eu leio ele. Se no dia da angústia, irmão, se você não se esforçar, a sua força vai ser sempre pequena. Sempre pequena. Por que eu não consigo? Porque precisa se esforçar. Precisa se esforçar. A palavra diz, irmãos, que antigamente, outrora, no passado, nós éramos deste mundo, guiado pela vontade da carne e dos pensamentos, andando segundo o curso desse mundo. Só que aí você se converteu, agora você vai contra o curso desse mundo. Contra. Então, a pessoa no mundo, o diabo fala, não faça isso, a pessoa não faz.
Não leia, a pessoa não lê. Não ora, a pessoa não ora. Por quê? Porque o diabo está guiando. O cristão não tem o Espírito Santo dentro dele. Tem uma força, um poder dentro dele. Uma natureza divina dentro dele. Então ele precisa o quê? Ele precisa empregar força por causa dessa natureza. Dessa natureza. Então quando vem essas coisas internas, essa angústia, essa perturbação, eu preciso empregar força. Força para servir, para amar, para adorar Jesus. Aqui em Romanos capítulo 5, irmãos, diz assim, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz? Temos paz? Temos paz? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor? Então, por causa de Jesus, você tem paz com quem, irmãos? Por causa de Jesus, você tem paz? Você tem paz? Com Deus. Se você tem paz com Deus, Deus não está em guerra com você. Então não aceita as acusações do diabo. Por isso que a palavra vai dizer em Romanos capítulo 8, que agora em Cristo nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Por quê? Porque o diabo, irmãos, muitas vezes quer tirar do nosso coração a confiança no Evangelho. A confiança em Deus. Por causa, muitas vezes, das suas fraquezas, das nossas lutas, dificuldades. Temos lutas, fraquezas, dificuldades, pecados, iniquidades, pode acontecer. Porém, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Que pela fé, nós somos justificados. Ou o que significa? Que Deus te declara justo. Por que eu tenho paz com Deus? Porque eu não tenho dívida com Ele. Por causa de mim mesmo? Das minhas obras? Não. Por causa de Jesus. Esse é o milagre de Jesus, irmãos. Esse é o primeiro milagre de Jesus na nossa vida. É nos declarar justos. Justos. Não há acusação do diabo. Não há acusação dos nossos corações que possa nos arrancar disso. Põe a sua mão aí. Vai para 1 João capítulo 3. 1 João 3. Depois a gente volta aqui. Hoje nós estamos andando na Bíblia, né, irmãos? Graças a Deus, né? 1 João capítulo 3, irmãos. Depois você volta lá para Romanos 5. 1 João capítulo 3. Todos abriram? Graças a Deus, né? 1 João capítulo 3, versículo 19. Final da Bíblia, perto do Apocalipse. 1 João. Todos acharam? 1 João 3, versículo 19. Presta atenção, irmãos. Que coisa maravilhosa que você vai ler. E quando você lê isso aqui, irmão, guarda no seu coração para sempre, não é, irmãos? Porque o bichinho que quer, às vezes, nos arruinar é o nosso coração. E olha só, versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso? Ter um coração seguro. Amém, irmãos? Sabendo que, se o nosso coração nos condena, veja, o seu coração pode o quê? Te condenar. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é quem, irmãos? Que o nosso coração, que conhece todas as? Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Temos confiança. Então veja só, de novo, todos juntos, versículo 20, irmãos, 1, 2, 3. Deus conhece todas as? Lá em Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, porque Ele conhece todas as coisas. É o Espírito Santo que intercede por nós. Ou seja, o Espírito Santo está dentro da nossa vida, irmão, nos sondando, olhando. Às vezes você, na hora de uma tribulação, de uma perturbação, quem é que na hora de uma discussão, irmão, você fala coisa, você fala, meu Deus, por que eu falei isso aqui, né? Na hora da discussão, você fala uma coisa que não tem nada a ver. Às vezes eu já vi pessoas falar, crente, né, batizado, que toma ceia, eu já vi pessoa falar assim, eu vou para o inferno mesmo. Eu falo, olha, ainda bem que Deus intercede por nós, né? Porque, como dizia antigamente, quando era católico, a gente dizia assim, se os anjos disserem amém, acabou, hein? Você lembra dessas frases? O pessoal dizia assim, se o anjo disser amém, vai acontecer, hein? Mas isso é conversa do povo, né, irmãos? O que a palavra diz, mas é que o Espírito Santo intercede por nós. Quantas vezes você falou assim, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu vou voltar atrás, eu vou abandonar, não quero saber de mais nada. Aí o Espírito Santo que intercede diante de Deus, fala, calma lá, calma, não é assim não. Ele começa a interceder, porque você não sabe orar como convém. A gente não sabe falar como convém, de tão ruim que nós é.
tão ruim que nós somos. Nós somos tão ruim, irmão. Tão ruim, tão mal. E nós somos tão maus. Ainda que você não consiga enxergar, mas somos maus. Muito maus. Se não é Cristo, irmão, já era. Não resta nada de nós. Tenha certeza que nós não somos bons, somos maus. É Deus, o Pai, que através do seu Filho nos recebe. Tira isso aí, irmão, já era. Às vezes a gente pensa, né? Eu tenho um coração muito bom, né? Meu coração é muito bom, eu não faço mal para ninguém, vou de casa para o trabalho, não tenho problema com ninguém. Ah, nós temos, irmão. Porque Deus sonda os corações, né? Ele sabe das coisas. Então, quando a gente vai servir a Deus, Deus ele já sabe de tudo na nossa vida, irmão. Mas ele sabe do seu desejo de querer a Ele. Ele sabe do desejo, ele sabe da sua fraqueza. Então, ele começa a te sondar. Por isso que a palavra diz que se o nosso coração nos condena, porque às vezes o nosso coração fica se condenando. A gente mesmo se condena. Deus não nos condena, Deus não nos julga e a gente fica lá se matando. Você não presta, você é isso, você é aquilo outro. Mas eu sou pecador mesmo, tá tudo bem. Mas eu não tenho que me condenar. A Bíblia não fala que você tem que se condenar. Olha, eu estou me condenando. Eu não dou mais chance para nada na minha vida, porque eu não mereço nada. Tem gente que é assim. Tem gente que ela se condena a si mesmo. Ela se afoga, se afunda. E não permite ser ajudada pelo próprio Deus. Nós não podemos ser assim. É o nosso coração nos condenando. E a palavra diz que maior é... Porque Deus é amor. E Deus conhece todas as coisas. Então a gente tem que aprender a confiar. Volta lá para Romanos 5. Romanos 5, versículo 1. Diz assim, ó: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você tem paz com Deus? Tenha paz com Deus, irmão. Como é que Deus está com você? Deus tem paz comigo e eu tenho paz com Ele. Por causa de mim mesmo? Não, por causa de Cristo. Entre eu e Deus, Cristo está no meio. E é essa paz que existe entre eu e Deus. Então você não anda se condenando. E nem fica achando que Deus é um carrasco. Que Deus está lá apontando o dedo para você, te condenando com um chicote na mão. Esse aí é um outro Deus. Um outro. Que está lá atrás. Esse sim. O ministério da condenação, o ministério da morte. Amém, irmãos? Mas vamos lá, versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela a esta graça, na qual estamos o quê, irmãos? Firmes aonde? Firmes aonde? Vamos ler de novo. Pela qual também temos entrada a esta graça, na qual estamos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você tem que estar firme na graça de Deus. O que é a graça de Deus? É a ajuda, é a mão estendida sobre você. O apóstolo Paulo, irmão, estava lá, sofrendo lá e padecendo lá em Coríntios capítulo 12. Aí a palavra diz que ele orou 3 vezes dizendo: Senhor Jesus, tira de mim esse negócio, esse espinho na minha carne. Jesus falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então ele tinha fraqueza, luta, tribulação, sei lá o que era espinho na carne. Um fala que é uma coisa, outro fala que é outra, mas na verdade ninguém sabe. Ninguém sabe, mano. Você pode, né, dizer que é uma coisa, mas ninguém sabe, irmão. Não está escrito lá o que é. Só sei que era uma coisa que ele sofria. E padecia. E Jesus falou: aqui está a minha graça, e ela te basta. Ou seja, pela fé, nós entramos na graça. A graça é o favor de Deus. Quando você não suporta mais, você não aguenta mais, você não consegue mais, aí Deus tem algo chamado graça, ou seja, uma mão estendida para você, para puxar você do buraco, da angústia, para puxar você da condenação, para puxar você do seu coração te condenando. Ele vai puxar você de lá. Essa graça. Essa graça está disponível pela fé. Então o diabo quer atacar a sua fé, para você não entrar na graça e não ficar firme nela. Continuando. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? Produz o que, irmãos? Paciência. A tribulação produz o quê? Meu Deus, eu preciso de paciência. Se você precisa de paciência, então vai vir o quê? Tribulação, né? Então, deixa acontecer, né, irmão?
Não precisa pedir. Agora, o que é paciência, irmão? O que significa paciência? Perseverança. Porque quem passa por tribulação e vence, ele gerou dentro dele o quê? Uma perseverança. Porque ele passou por aquela etapa. Tinha uma coisa que estava segurando ele, porque a tribulação é para quê? A tribulação é para barrar você. A tribulação é para paralisar você. A tribulação é para desviar você. A tribulação é para isso, irmãos. Ela não é enviada por Deus. Ela é enviada pelo diabo, pelo tentador, por Satanás. O inimigo das nossas almas que está nesse mundo, ele trabalha 24 horas para gerar tribulação na sua vida. Ou o seu corpo vai produzir tribulação. Ou as nossas escolhas vão produzir tribulação. Ou seja, pode vir tribulação do quanto é lado. Mas se eu vencer cada tribulação, eu passo a ter perseverança aumentada. É um grau que eu vou subir de perseverança. Poxa, eu venci essa luta, então você ganhou perseverança. Foi gerado perseverança na sua vida. E a perseverança, o que, irmãos? E depois a paciência, a experiência. E a experiência, o que, irmãos? Por quê? Porque você passa pela tribulação e você persevera. Quando você persevera, você vai ter o que na sua vida? Uma experiência. Que experiência? Olha, eu perseverei, venci e Deus me ajudou. Ou seja, gerou o que na sua vida? Uma experiência. Cada irmão aqui tem uma experiência para contar de que Deus ajudou você. Você não tem uma experiência? Olha, Deus me ajudou nisso, Deus me ajudou naquilo. Deus fez isso na minha vida. Olha, eu estava numa luta muito grande, tinha uma tribulação na minha vida, mas o que eu fiz? Eu orei, eu busquei, eu perseverei, eu chorei. E o que aconteceu? Deus ouviu a minha oração. Gerou o que na sua vida? Experiência. Você tem uma experiência para contar. Olha, um dia aconteceu, puxa, você está passando por essa tribulação, olha, um dia também passei por essa tribulação, sabia? Mas e o que você fez? Olha, eu fiz assim, 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 Deus agiu na minha vida. Deus falou comigo. Deus me direcionou. Aquele dia eu nem queria ir para o culto, mas naquele dia, graças a Deus que eu perseverei, fui para o culto. Aquele dia eu não queria ler a Bíblia, mas eu perseverei e li. Aquele dia eu não queria orar, mas eu perseverei e orei. O que aconteceu? Uma experiência. Deus falou com você. Fala, irmão. Sim. Glória a Jesus. Amém, irmãos? O irmão estava passando mal, a esposa foi lá, começou a orar, interceder, e Deus gerou uma experiência. Amém, irmãos? Gerou uma experiência. E a experiência traz o quê, irmãos? E a paciência, a experiência. Experiência? Esperança. Por que esperança? Porque você vai se lembrar. Quando vier outra tribulação, outro seu menino na vida, né, irmão? Quando vier outro seu menino, vier lá na sua vida uma tribulação, você vai se lembrar do quê? Não, peraí. Se Deus me ajudou lá, a experiência. Peraí, Deus me ajudou lá. Então Deus também vai me ajudar aqui. Então a experiência vai gerar o que no seu coração? Esperança. Esperança que Deus vai te ajudar. E a esperança não traz? A esperança não traz? Pronto, irmãos. Então veja, a esperança não traz confusão. Então presta atenção, irmãos. Quando você tem esperança, a esperança não traz confusão. Por que não traz confusão? Porque quando você tem esperança em Jesus, esperança na ajuda dele, você não vai ficar confuso. Você sabe que Deus está com você, que Deus vai te ajudar. Então essa esperança, ela não traz confusão, por quê? Porque você não vai se sentir perturbado no sentido de Deus não está comigo, Deus não está me ouvindo, Deus não vai me ajudar. Não, você tem plena certeza e confiança de que Deus está na sua vida. Amém, irmãos? Aqui em Hebreus, abra aí. A gente vai ter que terminar por aqui por causa do horário, né? Vamos para Hebreus, irmãos. Hebreus capítulo 10.
Então, quando nós louvamos, irmãos, não pode ser uma música do mundo. Né, irmão? A música do mundo, irmão, a gente canta por cantar. Quer dizer, a pessoa canta, né? Mas não canta. Mas a pessoa do mundo canta por cantar. Quando a gente louvamos, irmãos, o louvor que nós cantamos é uma confissão diante de Deus. Nós estamos confessando coisas que seremos, que queremos ser. Né? A palavra diz que nós louvamos. Deus está chamando o quê? Para a guerra, né? Deus está convocando toda a terra. Responderemos ao chamado do Senhor. Né, irmãos? E o resto eu esqueci. Sempre assim, né, irmãos? Mas, irmãos, a gente tem que louvar e tomar posse daquilo que estamos louvando. Né? Aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, diz assim, ó. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado a sua confiança, mas ela não é em vão. Confiar, permanecer, continuar, lutar, combater o bom combate, não é em vão. Porque aqui está dizendo que tudo que você fizer para o Senhor, tudo que você buscar em Deus, existe um galardão a receber. Existe um galardão, irmãos. Existe algo para receber. A gente tem que ter essa mente. Senão a gente serve a Deus, irmão, vai servindo aí, não pode servindo aí. A gente tem que saber que buscar a Deus existe galardão, prêmios que Deus nos dará. Aqui ou na glória. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que buscamos, tudo aquilo que nos empenhamos no reino de Deus, haverá um galardão. Algo o Senhor nos dará. Não é salvação, é galardão, é outra coisa. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Versículo 36. Porque necessitais de perseverança, para que depois, só depois de haver desfeito a vontade, possais alcançar. Quer alcançar a promessa? Precisa fazer o que primeiro, irmãos? Precisa fazer o que primeiro? Perseverar. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, irmão, a gente tem que perseverar. A gente precisa insistir, persistir. Versículo 37, irmãos. Por quê? Ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir, e não tardará, irmãos. Então a gente precisa confiar que tem que ser mais um pouquinho de tempo e perseverar mais um pouco de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Veja que ele está falando de esperança de novo. Ele está falando que o cristão ele tem que ter essa mente de esperança, pensando sempre no futuro e nas promessas do Senhor Jesus. Se um cristão ele tiver as promessas de Jesus na sua mente e no seu coração, ele vai se lembrar da palavra. E na hora da angústia, do aperto, da aflição, ele vai se lembrar da palavra e a palavra vai sustentar ele. Vai ajudar ele vai passar por angústia, tribulação, aflição, doença, vai passar um monte de coisa. Porém, na mente dele existe o quê? A palavra de Deus. A promessa do Evangelho. Você crê no Evangelho, irmão? Crê. E por isso que nós vamos perseverar. Continuando, irmãos. Versículo 38. Como é que diz aí? Mas o justo... E se ele recuar, a minha alma não tem prazer? Então o justo, ele vive pelo quê, irmãos? Nós temos que andar por fé e não por vista. Andar por fé e não por vista. Ou seja, irmãos, o que é andar por fé e não por vista? Falei que era por aqui, mas perdão. Só para a gente entender esse versículo aqui, irmão. 2 Coríntios, capítulo... Põe a sua mão aí, tá? 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, irmãos, versículo 16. Diz assim, ó. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Quer dizer que o homem exterior vai acontecer o quê, irmãos? Se corromper. Os irmãos testificam que o homem exterior se corrompe?
Ele vai estragando, não vai? Vai estragando, o nosso corpo vai se estragando. Cada dia que passa, o nosso corpo vai envelhecendo. Vai aparecendo coisas, não é? Começa a aparecer coisa. Depois dos 40, eu descobri um monte de dor do meu corpo que não tinha antes. Passou dos 40, comecei a sentir dor, lombar, dor nas costas, dor no joelho, mais ainda. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Comecei a tomar remédio. Eu falei, não, mas tá errado esse negócio aí, né? Meu Deus, me ajuda. Ajuda, você que se vire para fortalecer o seu corpo, né? Por quê, irmãos? Porque o homem exterior se corrompe, ele vai doer mesmo. Vai aparecer coisa, vai aparecer doença. Por quê? Porque é o corpo humano. O corpo humano, mas ele não vai viver saudável. É difícil isso acontecer. Vai aparecer uma coisa ou outra. Ele vai ficando fraco, enfraquecido. Mas olha, mas a nossa fé não está no corpo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, tem que acontecer o quê, irmão? Renovar de dia em dia. E aí é que está o problema. Se o nosso homem interior não se renovar, ele vai se corromper junto com o corpo. Se o corpo começa a ficar todo cacareco, todo ruim, a alma também vai ficando ruim. Porque se interiormente eu não buscar Deus, eu vou ficar igual ao meu corpo exterior. Então, irmão, a gente tem que se renovar de domingo a domingo? Não. Todos os dias. A gente está aqui num culto de 2 horas, mas é o dia a dia que vai renovar a nossa fé, renovar o nosso ânimo. Então, irmão, a gente tem que saber do que nós nos alimentamos no dia a dia. A gente se alimenta do quê? Né? Tem muita coisa para a gente se alimentar, mas de dia em dia temos que alimentar a nossa fé. Olha o 17. Porque a nossa leve e momentânea, Paulo chama de quê? Leve e momentânea tribulação. Produz para nós um peso eterno de glória muito. Tá vendo? Paulo está lembrando do futuro de novo. Olha, tudo que você está sofrendo, tudo que você está padecendo, todas as angústias, isso aí é um peso eterno de glória lá para o futuro. Por quê? Versículo 18, irmãos, todos juntos. Não atentando nós nas coisas que se... Não atentando nós nas coisas que se... Mas nas que não se... Mas nas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são o quê, irmãos? Temporais. E as que não se veem são? Então, irmãos, o cristão ele deveria pensar, meditar e buscar mais as coisas que não se veem. Mas a gente, às vezes, busca mais as coisas que se veem. E tudo que a gente vê é perecível, vai acabar. Agora, as coisas que não se veem são eternas. Vamos terminar lá, irmãos? Em Hebreus? Volta para lá. Hebreus 10. Por isso que no versículo 38 diz, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí o 39 diz, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, nós temos que buscar nunca se retirar de Jesus, mas sempre, sempre, irmãos, crer para a conservação da alma. Então, a nossa alma ela tem que ser o quê, irmãos? Conservada. Como é que a nossa alma é conservada, irmãos? Só se nós buscarmos e insistirmos com o Senhor Jesus todos os dias. Então, irmãos, é uma luta, é um trabalho muito grande, é uma perseverança, mas ela tem que ser feita. Se a gente não fizer isso, irmão, a gente vai se corrompendo. De pouquinho em pouquinho. Ferrugem começa assim, não começa? Começa assim, ferrugem. Quando você percebe, irmão, já está comendo tudo já. A ferrugem. Então, irmãos, a gente precisa entender plenamente, irmãos, do que a palavra nos pede. Na hora da angústia, da aflição, temos que lembrar de Jesus, lembrar das suas promessas e seguir em frente, irmãos. E entender uma coisa plena, irmãos. Tudo que nós sofremos e padecemos nesse mundo não são para se comparar com a eternidade que nós vamos viver um dia. Amém, irmãos? Então vale a pena perseverar, vale a pena lutar, vale a pena.